Fala aí, galera, tudo bem aí com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas questões sobre trigonometria, algumas questões do vestibular da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certo? Então vou trazer umas questões de trigonometria aqui para a gente ver as atitudes que a gente toma, revisar alguns conteúdos e assim por diante, beleza? Galera, peço aí para você se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhe o vídeo que eu vou estar trazendo bastante coisa aí para vocês de vestibular, teoria e assim por diante. Combinado? Vamos lá então? Então a primeira questão aqui desse vídeo é o seguinte: se alfa é um arco do primeiro quadrante, tal que o seno de alfa é 3/5, então o seno de 2α é igual a... Bom, vamos pescar algumas informações aqui do enunciado. Ó. Ele está falando que alfa é um arco do primeiro quadrante, tá? Ele está perguntando o seno de 2α, beleza? Se alfa é um arco do primeiro quadrante, no primeiro quadrante o seno é positivo, tá? Então, o seno de alfa é um número maior do que zero, tá? No primeiro quadrante, o seno é positivo. No primeiro quadrante, o seno é positivo. No segundo, é positivo. No terceiro, o seno é negativo. E no quarto, também é negativo, tá? Eu vou mostrar dois jeitos de você pegar alguma informação aqui, ó. O que é o seno de 2α? O seno de 2α, ele é duas vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa, tá? O seno de alfa a gente precisa calcular quem? O cosseno de alfa. Uma maneira de a gente pegar esse cosseno de alfa é dessa expressão aqui, ó. Vou desenhar um triângulo retângulo, tá? E lembra aqui, ó, o que é o seno de um ângulo? Ele é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Por exemplo, se o ângulo alfa está aqui, olha lá, ó, o cateto oposto pela hipotenusa, 3/5. Então, ó, a hipotenusa aqui é 5, certo? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E o cateto oposto é o cateto que está lá do outro lado, 3. Isso aqui já faz nos lembrar que esse é um triângulo pitagórico. Hipotenusa 5, um cateto 3, o outro cateto só pode ser 4. É o famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5. Cateto e cateto 3 e 4, respectivamente, hipotenusa 5. Agora, a gente pega aqui quem é o cosseno de alfa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente ao alfa aqui? Ó? 4. Quem é a hipotenusa? 5. Tá? Então, 4/5 é o cosseno do ângulo alfa, certo? Então, vamos resolver aqui. Ó. Então, a gente tem 2 vezes o seno de alfa, que é dado, 3/5, vezes o cosseno de alfa, 4/5. Lembrando que, no primeiro quadrante, o cosseno ele também é positivo, tá? No primeiro quadrante, o cosseno ele é positivo também. Aqui a gente tem o produto de frações, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. E o produto aqui nos denominadores, 5 vezes 5, 25. Então, 24/25. Gabarito aqui, ó, letra D, tá? Essa é a única maneira de pegar o cosseno de alfa, pensando nessa estratégia, que essa estratégia aqui é simples, tá? Mas tem outra maneira de a gente pegar, eu vou abordar aqui com vocês. Por exemplo, vamos supor que a gente não fez isso aqui, tá? Quando a gente conhece o seno ou cosseno, a gente consegue pegar pela relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental da trigonometria, tá? O que ela diz? Ela diz o seguinte, que o seno
ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 para todo alfa real, tá? Não importa qual seja o arco alfa, o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1, certo? Para qualquer alfa real. Então, a gente pode buscar essa informação. Como eu sei que o seno de alfa é 3 quintos, então isso aqui vai ficar 3 quintos ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Isso implica que 3 quintos ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. Mais o cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. O 9 sobre 25 está aqui do lado esquerdo positivo, ele aparece aqui do lado direito negativo. Daí a gente tem que o cosseno ao quadrado de alfa é igual. Olha, esse 1 aqui eu vou escrever assim, ó, como 25 sobre 25, tá? Para deixar o denominador igual aqui, ó, menos 9 sobre 25. Aqui, ó, como eu deixei os denominadores iguais, então mantém aqui o denominador e faz aqui, ó, 25 menos 9, 16. Isso implica que o cosseno de alfa vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 16 sobre 25, que dá mais ou menos 4 quintos. Aí a gente pega aqui, ó, se a hipótese aqui do enunciado, ó, alfa é um arco do primeiro quadrante. Então, a gente tira a conclusão, ó, portanto, o cosseno de alfa ele é 4 quintos, tá? Por quê? Porque o cosseno de um arco no primeiro quadrante ele é positivo. E a gente encontra aqui. Mas a estratégia do primeiro modo ela foi mais simples, porque aqui eu já percebi que aqui, ó, cateto oposto 3, hipotenusa 5, aí vem do triângulo pitagórico. Mas você pode usar isso em qualquer situação, desde que você tome cuidado em analisar onde está o arco, tá? Em qual quadrante que ele é. Dependendo de qual quadrante for, o seno vai ser positivo ou negativo. Tem que tomar cuidado, tá? Certo? Então, esse foi o primeiro exercício. A gente vai resolver mais. A segunda questão é uma questão interessante, que aqui eu vou mostrar um erro comum que alguns alunos cometem resolvendo essa questão, tá? É um erro bastante comum. Fala assim, ó. É uma questão da Federal do Rio Grande do Sul, 2020. Ele fala assim, ó, o valor máximo da função trigonométrica f de x igual raiz de 2 seno de x mais raiz de 2 cosseno de x é... Isso aqui é um erro, tá? A gente sabe que o máximo que o seno atinge é 1 e que o cosseno também, tá? Aí a galera vem aqui e substitui o seno por 1, cosseno por 1 para achar o máximo e tá errado isso, tá? Porque o valor máximo de uma função trigonométrica envolvendo seno e cosseno, a gente pode calcular substituindo seno por 1 ou cosseno por 1, ou só se tiver o seno, ou só se tiver o cosseno. Aqui tem os dois. Mas a gente consegue transformar essa expressão numa expressão só envolvendo seno, tá? É o seguinte, tá vendo aqui esse raiz de 2 aqui, ó? Se eu tivesse um 2 aqui, ó, no denominador, raiz de 2 sobre 2, eu sei que isso aqui, por exemplo, é o cosseno de π sobre 4, ou cosseno de 45. E eu sei que isso aqui é o seno de π sobre 4, tá? Certo? Eu posso montar um esquema aqui para chegar numa relação. Por quê? Porque a gente sabe o seguinte, que o seno de x mais y, o seno de uma soma, quem que é? Ele é o seno de x vezes o cosseno de y, mais o seno de y vezes o cosseno de x. Tá? Eu consigo fazer isso aparecer aqui, certo? A gente consegue fazer isso aparecer aqui, tá? E com o cosseno a mesma coisa, tá? Mas vamos lá, então. Vamos montar essa parte aqui. Como? A estratégia aqui está no seguinte. Essa função, a gente vai escrever assim, ó. Eu vou colocar um 2 aqui em evidência. E vou escrever esse raiz de 2 aqui como raiz de 2 sobre 2. Por quê? Se esse 2 com esse 2 cancela, sobra quem? O raiz de 2, tá?
vezes o seno de x, mais aqui a mesma coisa, ó, raiz de 2 sobre 2, porque esse 2 corta com esse 2, sobra quem? O raiz de 2 vezes o cosseno de x. Aí isso aqui vai ficar 2. Quem que é raiz de 2 sobre 2? Eu posso escrever como cosseno de π sobre 4, vezes o seno de x. Agora tem um cosseno aqui, eu vou fazer aparecer um seno, tá? Isso aqui, o raiz de 2 sobre 2, também é o seno de π sobre 4, vezes o cosseno de x. Tá? Escrever seno de x cosseno de y, ou cosseno de y seno de x, é a mesma coisa, só que vai ficar 2 vezes seno. É como se isso aqui, ó, x aqui fosse o y, tá? Aqui fosse o y, aqui fosse o x, tá? X. Aí isso aqui, quem que é? É o seno de x mais π sobre 4, tá? Porque se você for escrever aqui, vai ficar lá o seno de x vezes o cosseno de π sobre 4, mais seno de π sobre 4 vezes o cosseno de x. Só está invertido aqui, ó. O cosseno de π sobre 4 está na frente do seno, mas é um produto. Essa ordem ela não importa, tá? Agora sim eu posso usar o fato de que esse cara aqui, o máximo que ele atinge é 1. Tá vendo? 2 aqui é positivo, então o máximo aqui que essa função vai atingir é quando o seno de x mais π sobre 4 for igual a 1. Por quê? É porque é o seguinte, a gente sabe que o seno de qualquer coisa, e essa qualquer coisa é o x mais π sobre 4, ele está entre menos 1, vai de menos 1 até 1, tá? Incluindo menos 1 e incluindo 1. Como que eu faço para aparecer esse 2 aqui? Multiplica todo mundo por 2. Multiplica por 2 aqui, multiplica por 2 aqui, multiplica por 2 aqui. Isso aqui implica que é menos 2. Aqui vai ficar 2 vezes o seno de x mais π sobre 4. E aqui vai ficar 2 vezes 1, 2. Esse valor aqui é o máximo, tá vendo? É menor do que ou igual a 2. Isso aqui é o máximo, tá? Beleza? Então, o máximo que essa expressão atinge aqui é 2. Basta pegar aqui e substituir por 1. Vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Certo? Tá vendo? Aqui, ó, essa expressão tem seu máximo aqui em 1. E 2 vezes essa expressão tem máximo 2. Tá? Então, a alternativa B, essa é a resposta. Beleza? Então, a gente vai resolver um terceiro exercício agora. Nosso terceiro exercício ele diz assim, ó. Na figura abaixo, tem-se um retângulo ABCD de lados AB igual a 3 e AD igual a 5. Então, tem esse retângulo aqui. Ele está falando aqui, ó, que AB igual a 3 e AD igual a 5. Se é um retângulo, DC também é 3 e BC também é 5. E um triângulo equilátero BEC, esse triângulo aqui, equilátero. Se esse triângulo é equilátero, eu sei que BC é igual a 5, então BE é 5 e CE também é 5, construído sobre o lado BC, tá? Então, nós temos um triângulo equilátero aqui de lado 5. Ele está perguntando aqui, ó, a medida de DE é... Bom, algumas considerações aqui, ó. Se ABCD é um retângulo, então esse ângulo é de 90 graus. Se esse triângulo BC é equilátero, então esse ângulo é de 60 graus, tá? Eu vou desenhar uma figura aqui fora, vai formar esse triângulo aqui, ó. Aqui, ó, C, aqui D e aqui E. Essa medida que ele quer, eu vou chamar de x. Essa medida aqui, ó, CD, é 3, essa medida CE é 5, e esse ângulo a gente sabe quanto que é. Você tem aqui, ó, 90 mais 60, a gente tem 150 graus. Bom, se a gente tem um triângulo, tem medida de dois lados, precisa de um terceiro e conhece um ângulo que não é de 90 graus,
a gente consegue usar a lei dos cossenos aqui, tá? Então, a gente vai utilizar a lei dos cossenos aqui. Então, pela lei dos cossenos, temos. Bom, o que dizia a lei dos cossenos lá? Ó? Se olha para o ângulo, olha para o lado oposto dele, é x. Então, essa medida ao quadrado, x ao quadrado é igual. Olha lá, o quadrado dos lados adjacentes ao ângulo considerado. Então, 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes esse lado adjacente, o segundo lado adjacente, vezes o cosseno do ângulo considerado, o cosseno de 150 graus. X ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, mais 5 ao quadrado dá 25, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, vezes o cosseno de 150. Bom, vamos relembrar aqui. Pegando a circunferência trigonométrica, aqui, ó, 0, 90, 180, 270, 360 graus. Tá? O 150 graus ele é um arco no segundo quadrante. E a gente sabe que na horizontal é o eixo dos cossenos e na vertical é o eixo dos senos. Tá? Se a gente rebate o 150 no eixo dos cossenos, caiu na parte negativa. O simétrico dele, lá no primeiro quadrante, é o arco de 30 graus. Por quê? Porque do 150 para chegar no 180, 30 graus. E aqui 30 para chegar na origem é 30 graus, certo? Simétrico. Mas se a gente rebate o 30 graus, ele cai na parte positiva. E a gente sabe quanto que é o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, de 150 é o simétrico dele. É o menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, o cosseno de 150 menos raiz de 3 sobre 2. Certinho? Tá? Então, só para relembrar aqui na circunferência trigonométrica, vamos continuar aqui resolvendo. Então, a gente tem ó, x ao quadrado é igual aqui, ó, 9 mais 25, a gente tem 34. Ó. Esse negativo com negativo dá positivo. Esse 30 dá para dividir por 2, que dá 15. 15 raiz quadrada de 3. A operação inversa aqui da potenciação é extrair a raiz. Como é o expoente 2, então vai extrair a raiz quadrada aqui de 34 mais 15 raiz quadrada de 3. Aqui a gente só quer a resposta positiva, né? Porque é uma medida, é uma distância, a distância é sempre positiva. E a gente chega aqui, ó, na alternativa E, tá? O x aqui é a medida de DE. Raiz quadrada de 34 mais 15 raiz de 3, tudo dentro do mesmo radical aí. Certinho? Então, galera, esse foi o vídeo, né, que quis trazer essas 3 questões aí de trigonometria para a gente relembrar algumas coisas. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou estar te respondendo. Só peço aí para você se inscrever no canal. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo aí com a galera, que eu vou estar trazendo outros conteúdos, outros vestibulares para vocês aqui. Certinho? Galera, então eu desejo tudo de bom aí para vocês, uma boa saúde, que vocês estejam bem. Um grande abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!